Boa noite! Estamos começando mais um programa Perspectivas. Hoje vamos falar sobre uma força que está presente na vida de grande parte da população, a fé. Ter fé é acreditar em algo que não é cientificamente comprovado, é a convicção do que não se vê. Mesmo que não haja certeza, ela contribui para a construção da identidade da maioria das pessoas. Veja agora como a fé ou a ausência dela influencia a todos, ainda que de formas diferentes. A religião é um assunto que sempre causa bastante discussão e polêmica. No país não é diferente. O povo brasileiro é marcado pela grande diversidade religiosa. São várias as igrejas e templos espalhados pelo país, cada um com seu público, sua fé e suas regras. No geral, o brasileiro é muito ligado à religião. O último censo mostrou que quase 65% da população é católica, enquanto 22% é protestante e apenas 8% não tem nenhuma religião. Apesar do Brasil ser um estado laico, a religião tem grande influência nos hábitos e costumes dos brasileiros. Mas será que as instituições religiosas são realmente importantes para o convívio em sociedade? Vamos ver o que o Padre Carlos, aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo, pensa sobre o assunto. Nós temos que ter uma crença. Quer dizer, ter é bastante forte, né? Alguns acham que não necessita. Mas a religião é um norte na vida da pessoa, né? Qualquer que ela seja. Então, há aqueles que creem, nós viemos a este mundo por obra de Deus, através dos nossos pais, temos como objetivo chegar a Ele, e a religião é esse norte que nos mostra o caminho, que nos leva ao Criador, aquele que nos deu a graça da vida. Então, é importante, porque nós temos testemunha de pessoas que dizem: Padre, eu vivia perdido, não seguia nada, não acreditava em nada. Ora, então significa que a partir do momento que a pessoa passou a acreditar em Deus e entrou para uma instituição, para uma igreja, é como que ela até diz: agora encontrei o caminho. Por outro lado, também há quem defenda que as instituições religiosas não são tão essenciais para quem tem fé. Roberto Francisco Daniel, mais conhecido como Padre Beto, viveu uma grande polêmica no ano passado por discordar de algumas diretrizes da Igreja Católica. O desentendimento fez Beto ser excomungado da igreja. Para o ex-padre, hoje distante do catolicismo, a consciência religiosa é importante, mas não deve depender de uma instituição. Então, as pessoas que são religiosas de forma consciente são pessoas que assumem esse movimento de forma consciente, um movimento religioso em nós, esse impulso de vida que nos leva ao além do que nós somos, e são pessoas que racionalizam isso. Ou seja, acredito então que esse movimento é um movimento dado por um ser transcendente, que é Deus, e que o grande salto de transcendência que nós fazemos desde o funcionamento do córtex cerebral, o nascimento, a passagem pela infância, adolescência, o impulso sexual e assim por diante, o grande salto de transcendência seja aquilo que nós chamamos de morte, que para nós é a iluminação plena, que é a ressurreição. O biólogo Luiz Felipe Reverse reforça a importância da fé sobre a religião. A fé eu já acho que é um caso muito diferente da religião. Eu separo um pouco a religião de fé. Eu acho que a fé, como algo individual, que não deve ser sistematizado e imposto às pessoas como as religiões são, certo? Não são algo como uma atividade social que vai influenciar nas decisões pessoais individuais de cada um, certo? De imposição e manipulação. Eu acho que ela pode ser sim algo importante individualmente para cada pessoa, para lidar com coisas que vão além daquilo que a nossa compreensão pode entender. Apesar disso, não se pode negar que a religião tem um grande poder. Ela consegue unir as pessoas a uma única crença. Acreditamos num ser acima de nós. No nosso caso, Deus, nosso Pai Criador. As pessoas cristãs, católicas ou de outras igrejas, acreditando em Deus, elas se unem a esse grupo que faz essa caminhada. No nosso caso, na religião católica. Poderia ser outra igreja também. Então é claro que elas se juntam com esse mesmo objetivo, pelo caminho que é Cristo, chegar ao Pai. Então esse poder de união.
E é o que Cristo pede, que um dia possa se ter um único rebanho, porque temos um único pastor que é Cristo. Então esse poder de aglutinar, de unir as pessoas naquele caminho, trilhando aquele mesmo objetivo que é chegar ao Pai. O Hare Krishna é uma associação religiosa que chegou ao Brasil na década de 70. Seus princípios teológicos influenciam os hábitos de seus seguidores, já que eles têm uma própria alimentação, vestimenta, música e outras particularidades. Essa diversidade de fatores é essencial para a criação de uma identidade, pois unifica todo o grupo. No entanto, essa quantidade de costumes próprios está relacionada a uma série de regras que os seguidores da religião precisam cumprir. No Hare Krishna, por exemplo, é proibido consumir drogas, bebidas alcoólicas e alguns tipos de alimentos, o que faz com que algumas pessoas acabem desistindo da religião. Olha, da mesma forma que não é possível você organizar uma sociedade sem regras, não é possível. Por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro para cá. Primeiro eu peguei a Dutra, depois eu peguei a Dom Pedro, sei lá, uma série de rodovias, né? E mesmo chegando em Bauru tem um monte de rua. Então nas rodovias tem radar, tem limite de velocidade, tem mão, contramão, tem quebra-mola. E essas regras existem para que eu chegue aqui com segurança, não é para cortar o meu barato, não é em posições gratuitas. São regras para poder organizar, não só para eu poder ter segurança, mas para que eu não crie problema para os outros que estão ali comigo na estrada. Então, se para vir de uma cidade para outra tem tantas regras, será que para a gente voltar para o mundo espiritual, o caminho não tem nenhum radar, nenhum contramão, nenhum quebra-mola? Não faz sentido, né? São justamente essas regras e dogmas que vêm afastando a sociedade da igreja. A partir do momento em que o indivíduo passa a questionar os princípios de sua religião, há uma quebra de identidade, como aconteceu com o Padre Beto. Daí veio a quebra de identidade. Quer dizer, eu não consigo celebrar uma missa sem falar de política. Eu não consigo celebrar uma missa sem dizer que as regras morais da igreja estão ultrapassadas. Eu celebrava a missa dizendo, olha gente, a grande maioria aqui são casais que usam de métodos anticoncepcionais, fazem uso de camisinha. Por 15 anos eu casei pessoas que não eram virgens antes do casamento. Quer dizer, ou nós vivemos uma grande hipocrisia, ou eu estou muito enganado. Então aí veio a quebra de identidade. Quer dizer, a igreja ainda quer manter uma moral sexual e pregar essa moral sexual de uma forma totalmente defasada e ultrapassada, e eu diria até pecaminosa, porque você pregar no Brasil que a camisinha é um pecado, isso não só um pecado, mas é um crime. As religiões ficarão mais flexíveis? Até quando os indivíduos estarão atrelados a princípios tão antigos? São questões complexas e que ainda não temos resposta. No próximo bloco, saiba mais sobre a fé presente em rituais. Até já! Santo Daime, Hare Krishna, Umbanda e Tenrikyo, religiões talvez pouco conhecidas, mas não menos importantes na sua prática e simbologia. Com suas crenças e rituais, elas se comunicam e interagem com a sociedade. É noite de sábado, dia 15 de fevereiro. As orações do Santo Daime já começaram na Igreja Céu dos Pequeninos. Os trabalhos acontecem sempre a cada 15 dias, num ritual que se repete. 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, além do chamado Chave de Harmonia. A bebida Santo Daime, um chá feito do cipó de jagube e folhas, é aberta e todos tomam uma dose. Hinos são cantados. A consagração do aposento é feita. Ela é a prece que traz a concentração. Os fiéis refletem e encontram o Deus superior dentro de si.
O dirigente da Igreja Céu dos Pequeninos, em Bauru, Sereno Sachs, nos contou um pouco sobre a doutrina dessa religião brasileira. Da pessoa se reequilibrar, né, o seu aparelho, a gente chama de aparelho, o seu corpo físico, tanto o seu corpo espiritual, e como ter o conhecimento também das coisas espirituais. A primeira vez, não vai tomar uma vez o Santo Daime e vai conhecer tudo isso. É um processo para a nossa vida inteira, e talvez até para depois, quando a gente estiver já no mundo espiritual. A bebida Santo Daime é fundamental para compor os trabalhos da religião. O Daime é o veículo, né? Ele que traz o entendimento, traz a sensação de conexão com Deus. Como se você saísse de si mesmo e pudesse enxergar você. O chá, chamado também de ayahuasca e originário da Amazônia, é entógeno. Suas substâncias produzem um estado de expansão de consciência. Na prática do Santo Daime não existe contraindicação de idade, mas uma entrevista é feita previamente ao ritual para saber se o visitante tem condições psíquicas e espirituais para a ingestão do chá. Além da bebida, as vestimentas também contribuem para a boa execução dos trabalhos. O fardamento é o momento em que o praticante assume o compromisso com a religião e Deus. Já os novatos vestem, no caso das mulheres, saias e camisetas de manga e os homens calça e camisa. Os cânticos e hinos que contam a história e ensinamentos têm no Santo Daime grande importância espiritual. Na verdade, o canto, quando o mestre Irineu abriu os primeiros trabalhos com o Santo Daime, ele juntava as pessoas ribeirinhas, então as pessoas que estavam doentes se reuniam com ele, tomavam o Santo Daime, e disse que ele assobiava, fazia uns chamados, chamando Nossa Senhora para chegar à força da Nossa Senhora para realmente poder curar dentro do salão. Chegou um determinado momento que Nossa Senhora disse para ele que não queria que ele assobiasse, nem que ele gritasse, fizesse as chamadas que ele fazia lá. Gostaria que ele cantasse. E ele disse que não sabia cantar. Ela falou, então você abre a boca que eu vou te ensinar a cantar. Aqui em Bauru não existe um templo Hare Krishna, mas na última quarta-feira, 12 de fevereiro, o mestre conhecido como Chandramukha Swami, um dos principais representantes da religião no país, veio à cidade com sua caravana de seguidores que viaja pelo interior de São Paulo. Para comemorar sua chegada em Bauru, um culto Hare Krishna foi organizado no espaço Balaio de Krishna, no centro da cidade. Além de receber o Chandramukha, todos comemoraram o Bhakti Fest, um feriado que celebra o caminho devocional das raízes em yoga e meditação. Sobre superstição, o mestre Chandramukha comenta. Uma coisa que tinha uma base científica e com o tempo foi se perdendo, né? Aí perderam a compreensão da essência e continuou o hábito ali. Se você vai à Índia, que é assim, o berço da religião do hinduísmo, tem milhões de coisas assim, milhões mesmo. Mas o nosso movimento, ele não, nosso mestre, né, nosso guru, ele não trouxe esse tipo de coisa, então a gente mesmo não tem, né? Nós estamos ainda muito conectados diríamos, à cultura ocidental, que é natural. Então você vai encontrar devotas com algumas superstições. No culto, as origens indianas se fazem presentes nas vestimentas femininas como sari e os instrumentos de tambores, diferentes dos encontrados no Brasil. Ele está em tudo, ele está dentro do coração nosso e a gente precisa desentupir o canal de comunicação com ele. O cantar, entre outras coisas, ajuda a desentupir esse canal. Mas toda a cerimônia nossa está acompanhada do canto. Cantar é o ritual mais poderoso mesmo. Então nós temos esse saquinho simpático, viu? Que temos dentro um rosário de 108 contas. Tá? E aí de manhã nós acordamos e a primeira coisa que nós fazemos, antes de deixar os sentidos serem estimulados e bombardeados, e nós acordamos e Hare Krishna, cantamos japa. Então eu costumo dizer que a vida espiritual significa você tirar o pé da jaca e botar a mão na japa. O
coordenador do Instituto Cultural Aruanda, Rodrigo Queiroz, explica a prática da Umbanda e a função das entidades nos rituais. E vem de uma forma que brinca que as entidades são os psicólogos dos pobres. Isso é uma terapia ali. A pessoa vai, ela conversa, ela coloca seu dilema, seus problemas, suas dificuldades, sua dor. Às vezes as pessoas confundem quais são as doutrinas da Umbanda em relação às outras religiões. Ela tem uma característica vocacional, inclinação mais específica, completamente diferente do que acontece no ambiente espírita. E que também é completamente diferente do que acontece dentro dos ilês de Candomblé. A única semelhança da Umbanda com o Candomblé é que a Umbanda tem um culto destinado a orixá, porém completamente diferente, completamente renovado. Assim como no Daime a bebida é importante na composição do trabalho, na Umbanda os atabaques é que são indispensáveis. São eles que ditam o ritmo vibratório que ajuda no processo de início e manutenção de transe. O papel deles é criar uma vibração e dar condição para o desenvolvimento do trabalho espiritual, do ritual. Outros itens importantes para o ritual umbandista são em grande parte elementos da natureza. E também como ritual de culto da natureza, ela vai se valer da natureza. Você vai ver muitas ervas, muita planta, águas, vários tipos de água de chuva, água de cachoeira, água do mar. E você vai ter tudo isso presente dentro de um ritual umbandista. Mas cada um tem uma funcionalidade? Tudo tem uma função específica, um sentido específico. Se usa o alecrim por um motivo específico, se usa a resina benjoim por outro motivo, se usa a rola por outro motivo. Já as velas... As cores têm meramente função de simbolizar. Então, eu quero acender uma vela para Oxalá, que está sincretizado com Jesus, por exemplo, na cultura popular. Então eu tenho ali uma vela branca que simboliza a cor dele. São para os orixás, exatamente. Mas também para linhas de trabalho. Caboclo, o preto velho, o baiano, o exu, olha, são seres humanos que desencarnaram, estão associados a um agrupamento de trabalho espiritual que representa uma força de orixá específica. A sede missionária da religião Tenrikil em Bauru tem fácil localização. Já do viaduto é possível ver o telhado do templo. Nosso primeiro dia a campo, por isso concentração total no endereço. Teria que ser a Felicíssima Antônio Pereira. Militino Martins, eu acho que vai dar, né? Eu fico 14 e aí você vai... A igreja abriga um espaço amplo e arborizado, que comporta salas de aulas e instalações para os condutores, funcionários e visitantes. Não pudemos filmar o altar onde acontecem as orações. Aqui, elas são chamadas de serviços sagrados, repetidos diariamente, de manhã e de noite. O condutor José Katsumi nos esclarece o termo. Oração dá mais no sentido assim de estar frente a Deus e simplesmente para se pedir, né? O serviço sagrado dá mais no sentido de agir também, né? E conta sobre os hinos sagrados, nos quais os principais elementos são o canto e os gestos. A Tenrikil é uma religião relativamente nova, fundada em 1838 no Japão. Quanto às vestimentas, José explica. Esse símbolo da Tenrikil, né? Esse é o símbolo da Tenrikil. E cerimônia mensal é um outro tipo de roupa que nós utilizamos, que nós chamamos de otsumegi, né? Roupa para o serviço, né? Então, no dia da cerimônia mensal, todos utilizam outro tipo de vestimenta, sem esse chapéu, né? Para realizarmos essa cerimônia mensal.
Depois do intervalo, entenda como ateus e agnósticos se relacionam com a fé. Vivemos rodeados de pessoas diferentes, com crenças distintas. Mas ainda existem aqueles que não fazem parte de nenhuma religião. Confira na próxima reportagem como ateus e agnósticos veem o mundo. Apesar de existirem muitas religiões por aí, ainda existem algumas pessoas que não fazem parte de nenhuma delas. Eles são os ateus e os agnósticos. Hoje nós vamos mostrar para vocês como essas pessoas encaram a fé e também a visão de alguns estudiosos sobre o ateísmo. Júlia Ferreira é ateia desde que nasceu, por ser filha de pais ateus. Ela conversou com a gente para tentar nos explicar um pouco mais da relação entre fé e ateísmo. Quando eu era adolescente, mais ou menos, eu tive alguns questionamentos, porque os outros membros da minha família, fora os meus pais, eles são todos católicos. Então eu tive alguns questionamentos, eu cheguei até a perguntar para minha mãe assim, e se eu quiser acreditar em Deus? Mas ela também não se importou, ela falou assim, você estude, você conheça e você escolhe o que você quer fazer quando você tiver que escolher. Mas assim, aí foi só um questionamento para com os meus pais, na verdade eu nunca deixei de ser ateia. Mas eu queria saber também se você pode dizer que os ateus eles têm fé em alguma coisa ou não. Eu penso que não, porque a fé ela se explica num sentido que você não tem razão, não tem motivo. Na verdade não tem explicação, ela é uma crença sem uma base, no sentido de que você não sabe, não questiona o que você está acreditando. Então, na verdade, os ateus, pelo contrário, né? Por questionar que eles são ateus. Porque a sociedade prega que você deve ter uma religião. Então, os ateus são, na verdade, um questionamento dessa tendência. Bom, gente, a gente está indo agora entrevistar o Daniel Mendes. A gente vai descobrir qual o posicionamento dele sobre a religião, se ele é ateu, se ele é agnóstico. E ele vai ajudar a gente, sendo mais um personagem dessa nossa história que a gente está querendo contar. Oi, Daniel. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom, vamos lá, né? Bom, primeiro eu queria te perguntar qual é a sua relação com a religião? Eu não tenho religião. Eu já fui em várias, já conheci várias religiões. Já fui criado na religião evangélica, já fui em missa católica, já tomei o Santo Daime. Já fui em várias religiões, mas eu acredito que a religião que a gente tem que seguir é a que está dentro da gente. É buscar a paz e o amor incondicional dentro da gente. Então eu queria saber se você acredita que existe um Deus, se você acredita na existência de Jesus. Eu acredito em Deus, acredito que Deus é todo o universo que interliga a gente, né? Todo esse universo ele tem consciência. Esse campo interligado, que é o universo, quando ele vibra, ele se torna partícula ou onda, ele se torna, além de Deus, além da consciência pura, ele mesmo se manifestando e se experimentando. Então, isso é Deus, tudo é Deus. Nós somos Deus experimentando ele mesmo. De acordo com o censo de 2010, 8% da população brasileira se considera sem religião. Para garantir os direitos dessas pessoas, existe a ATEA. Para entender como funciona a ATEA, fomos atrás de um de seus representantes e encontramos Cristiano Neves da Silva. A gente vai ligar agora para o Cristiano, ele é representante da ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, e ele vai falar um pouquinho da visão da instituição sobre os ateus e os agnósticos. Como que você explicaria assim, o porquê da existência da ATEA? Por que os ateus e os agnósticos eles precisam da existência dessa instituição, na sua opinião? Porque, veja bem, existem muitos casos de preconceito, de desrespeito com a laicidade, que os órgãos competentes ignoram.
E até muitos ateus dizem que não existe preconceito, que não existe discriminação, e ninguém faz nada. Um belo dia, um grupo de ateus se reuniu e falou, ó, isso está errado, isso tem que mudar. E a gente não pode ficar esperando de outras pessoas, tem que partir da gente. Então, foi assim que surgiu a Ateia, e mais gente está se juntando cada dia mais. E dizem que respeitar é obedecer à crença alheia, né? Ninguém respeita o direito de você não crer. Para explicar como a religião ou a ausência dela influencia a vida das pessoas, fomos até o Departamento de Ciências Humanas da Unesp de Bauru conversar com o professor de antropologia Cláudio Bertoli. Qual é a sua visão sobre o ateísmo? Por que você decidiu ser ateu? O que você pensa sobre isso? Da mesma maneira que os indivíduos falam, olha, Deus existe, eu acredito nele, sem argumentos maiores, eu posso também dizer que eu sou um ateu. O que significa ser ateu? Significa buscar um código comportamental, uma lógica de vida, uma ética para além do que a religião propõe. Como que a religião ou o ateísmo mesmo influencia na construção da identidade das pessoas? A nossa identidade ela é composta de muitos fragmentos. Um dos principais deles refere-se às instituições organizadas que o indivíduo compactua. Quer seja um partido político, um time de futebol, uma universidade e também uma religião. Quando eu me sinto parte de alguma coisa, parte de um agrupamento, parte de uma instituição, eu estou também consagrando a minha identidade. Daí, muitas pessoas orgulham-se em um primeiro momento exaltar como uma de suas características o quê? A religião que professa. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Júlia, por exemplo, por ser ateia, acredita em outras forças que movem o mundo. E como que você acha que os ateus eles se portam no momento de que um religioso, por exemplo, faria uma reza, faria algum ritual? A gente acredita mais na tecnologia, na ciência do mundo, né? Então, por exemplo, no momento de uma doença extrema, de uma internação que um religioso estaria rezando, eu acredito na medicina, eu tenho fé no que os homens construíram, na tecnologia humana. Então, eu penso que a gente acredita nas outras intermediações do mundo, né? Viemos até o France Café conversar com Roberto Francisco Daniel, conhecido como Padre Beto. Ele é formado em Direito, História, Radialismo e Teologia. Ele tem opiniões contrárias às visões pregadas pela Igreja Católica e por isso foi excomungado. Hoje ele conversa com a gente sobre a visão religiosa a respeito de ateus e agnósticos. Bom, Padre Beto, primeiro eu queria saber assim, se você pode explicar um pouquinho sobre qual é a visão da Igreja sobre os ateus e os agnósticos. A igreja procura, eu não posso falar exatamente agora, nesse momento da minha vida, pela igreja. Agora, eu posso falar da minha postura. Eu acredito que, seguindo a linha de Jesus Cristo, não é tão importante assim que as pessoas acreditem ou não em Deus. O que é importante é o que as pessoas fazem, é o que as pessoas realizam nas suas vidas. Então, um ateu que não acredita na vida pós-morte, ou na vida divina, ou num Deus criador, mas é uma pessoa honesta, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que realiza coisas boas nesse mundo, talvez tenha até mais mérito do que um cristão que faz o bem e realiza coisas boas, é honesto, mas talvez para ganhar o céu. Para Daniel, o ateísmo é só mais uma das diversas religiões que existem hoje. Como a gente está explorando essa questão da religiosidade, da espiritualidade, do sem instituição, eu queria saber também qual é a sua visão sobre o ateísmo. Então, eu acredito que o ateísmo ela é mais uma religião, porque tudo que é provado pela ciência, e os céticos acreditam na ciência materialista, que observa só as partículas, só observa o que é físico, essas provas elas são falseáveis, né? As teorias são falseáveis. Que nem o Stephen Hawking, esses dias, ele tinha a teoria do buraco negro e ele voltou atrás com essa teoria. Então, todo mundo que acreditava na teoria do buraco negro teve que reformular a sua crença.
Então não é diferente de uma religião, você tem que ter fé para ser ateu. E você acha que o ateu, ele pode ser considerado uma pessoa que não tem fé em nada? Não, o ateu tem fé. O ateu tem fé que Deus não existe. Porque o cristão, o religioso, ele tem fé que Deus existe. Porque fé é um acreditar em algo. Então os dois são, no fundo, pessoas que têm fé. Mas são pessoas que estão assumindo uma verdade que não pode ser comprovada. Tanto o ateu assume uma verdade que não pode ser comprovada, que Deus não existe, tá? Como o religioso assume uma verdade que não pode ser comprovada, que é que Deus existe. Perguntamos então para Cristiano, da Atea, se ele também acha que os ateus configuram uma outra religião. Veja bem, então os encontros de moradores do bairro Vila Galvão aí de Guarulhos é um encontro religioso? O encontro de motoqueiros de tal é um encontro religioso? O encontro dos jogadores de xadrez é um encontro religioso? Não, é um grupo de pessoas que tem pensamentos em comum, só isso. E padre, o primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então a gente queria saber se você acha que, baseado nisso, os ateus eles podem ter o perdão divino. Eu não gostaria de falar de perdão divino. Eu acho que Deus aceita o ateu e compreende o ateu. Não é? Deus também é um ser que não se expressa de uma forma tão clara. Então ele não pode julgar os ateus. Se eu sou ateu, não é? Ele não pode me condenar por ser ateu. Por quê? Porque esse Deus não se manifesta de uma forma tão clara assim. E aí eu não tenho culpa. O pecado só existe quando há culpa. E o que é o pecado? O pecado é um ato de desamor, não é? Frente a Deus. Agora, não conseguir acreditar que Deus exista, não é? Isso não é um pecado. Isso não é um desamor frente a Deus. Simplesmente ele não se mostra tão visível para que eu possa, ou tão palpável para que eu possa acreditar nele. A fé e as religiões estão diretamente ligadas ao poder. Confira no último bloco como essa relação é construída. Apesar de não possuir uma religião oficial no Brasil, dogmas religiosos continuam a intervir em decisões judiciais. Afinal, é possível um Estado laico em nosso país? Até onde a religião influencia o poder? Em janeiro deste ano, as bancadas evangélicas se mobilizaram para barrar mudanças no Código Penal. Deputados e senadores da Frente Parlamentar Evangélica ainda discutem o projeto de lei do Senado, que trata das principais questões que afetam os religiosos. Eles querem impedir a flexibilização das leis do aborto, o avanço de leis em favor dos homossexuais e a descriminalização do consumo de drogas. A Constituição brasileira não prevê o termo Estado laico. No entanto, o documento não impõe uma religião oficial para o país e ainda restringe a formação de ligações entre governo e instituições religiosas. A grande questão é, será que o Estado brasileiro é realmente laico? Nos últimos 20 anos, nós estamos tendo assim um Estado laico mais atrevido, vamos dizer assim, né? Mais distante da igreja. Por isso, a igreja está fazendo o seu outro papel, que é o de se aproximar desse Estado. Porque ela percebeu que, ficando isolada dele, ela também perdia grande parte da sua influência sobre os cristãos. Mesmo que a Constituição determine o Estado laico, o cidadão tem direito à liberdade de crença e religião. O Estado ele tem que patrocinar o respeito, a tolerância. Só que ele não pode, por outro lado, se inserir na vida privada, querendo retirar sinais religiosos, querendo dizer como você, eu ou qualquer um vai manifestar a sua fé. Então, não é o fato de divergir em algumas coisas que faz com que as pessoas se dividam, né?
Então, a gente sempre diz que nós devemos não olhar o que nos difere, mas o que nos une, né? Então, essa liberdade de religião, de expressão, ela é importante por isso. A Frente Parlamentar Evangélica é formada por 76 deputados e 3 senadores de diversos partidos. Entre os parlamentares católicos não existe uma bancada formalizada. Quando o assunto é fé e poder, a grande discussão é se a religião, sendo privada, pode ou não entrar em debates da esfera pública. Se a religião tem como princípio primeiro o amor, e se a política, por definição, é a busca do bem comum, né, aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para o outro, né? Então, essas coisas estão intrinsecamente ligadas, assim. Não dá para amar o outro se não querer o bem dele. Então, no regime democrático, todo e qualquer grupo social que tem representatividade, ele tem o direito de opinar a favor, contra qualquer assunto. Qualquer assunto. Inclusive esses assuntos que você colocou. A pauta de aborto, criminalização de homofobia, criminalização de discriminação religiosa. O que ocorre é que determinados grupos acham que eles têm direito a lobby. Eles têm direito a ter pessoas dentro do Congresso fazendo pressão, pressionando deputados, para que certas leis de seus interesses passem. O deputado federal e pastor Marcos Feliciano, do PSC, ficou conhecido por suas declarações polêmicas de caráter homofóbico e racista. Com isso, ele trouxe à tona a discussão sobre a validade do uso de argumentos religiosos em debates políticos. Por haver uma representação dessas ideias na sociedade, isso tem representação na sociedade, eu acho que é válido sim, né? Muito embora eu também entenda que o argumento religioso é um argumento dogmático, né? Então não haverá muita discussão em relação a determinados pontos de vista que já são pré-fixados, né? Josias Rios, da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, considera que os homossexuais possuem grande articulação política, mas representam uma parcela pequena da sociedade. O movimento gay no Brasil tem uma agenda extremamente organizada, articulada, grupos de pressão, e é um grupo pequenino, não dá 1% da população brasileira. Entretanto, conseguem coisas que religiosos que têm 70% da população brasileira, diga-se, por exemplo, católicos e evangélicos, grupo cristão, não conseguem. Tom Rodrigues é estudante de psicologia e coordena o grupo de estudos sobre gênero, sexualidade e mídia da Unesp de Bauru. Ele concorda que o movimento LGBT, que reúne gays, lésbicas e transexuais, teve conquista nos últimos anos, mas que não é possível definir um número exato de homossexuais. Então, eu acho que não dá para definir quanto por cento da população é LGBT. Isso é o que é ser LGBT, né? A palavra homossexual foi criada muito recente na nossa história aqui ocidental, muito recentemente. E é para criar um outro para definir o normal. O desejo é... Eu sou psicólogo, o desejo ele surge, ele é ilógico às vezes. Aí, para criar um outro que possa ser o degrau para minha maior civilidade, né? Eu sou uma pessoa superior a ela. Uma das características da democracia é a pluralidade, e por isso nenhuma religião deve ser discriminada no debate político. Pode ter essa divergência mais acentuada, né? Sem dúvida alguma. Mas eu acho que a ideia dessa pluralidade é aceitar os vários discursos, né? As várias ideias, e talvez a partir daí chegar a um consenso. Muito embora, já repita, é difícil você chegar a um consenso quando você tem um dogma por trás, né? E a questão religiosa é um dogma. É interessante que a gente esteja falando de neutralidade, porque nunca nada é neutro, porque as instituições, os governos são formados por pessoas e as pessoas não são neutras, elas têm suas ideologias, né? Há religiosos no poder e sim, eles são representantes de uma grande parte da população. Só que numa democracia, os direitos civis têm que ser iguais. Então, o Estado é laico, porque o Estado tem que servir tanto ao cristão, quanto ao umbandista, quanto ao budista, o muçulmano. Então o Estado tem que ser neutro, o ateu, é claro. O Estado tem que ser neutro porque senão ele vai partir de um pressuposto já que há cidadãos que são mais do que outros, né? Tem mais direitos que outros. A fé ultrapassa o campo espiritual e se relaciona com diferentes aspectos na vida das pessoas.
Ela pode determinar formas de pensar, agir e encarar os acontecimentos que nos rodeiam. Mesmo os que não têm religião são afetados pela fé de alguma maneira, como, por exemplo, pelos costumes de sua sociedade. A fé é manifestada de diversas formas e cada uma delas tem seu valor. O importante é encarar todas com muito respeito. Obrigada a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Fique agora com o Unesp Notícias e até semana que vem.